Quinta-feira da Semana da Cruz. Quinta-feira, quando as coisas começam e não param mais até que o corpo de Jesus repouse no túmulo de José de Arimateia. Jesus passara a noite em Betânia, onde ele estava hospedado desde a sexta-feira da semana anterior, na casa de Marta, Maria e de Lázaro, a quem ele ressuscitara depois de morto e sepultado, já cheirando mal há 4 dias. Jesus já estivera no templo 3 vezes. Na sua entrada triunfal no domingo, estivera na segunda-feira fazendo o que ficou conhecido como a segunda purificação do templo, em que ele expulsa os mercadores que haviam ocupado a esplanada do templo, e já havia estado lá a terça-feira inteira em disputas com os fariseus, com os doutores da lei, os escribas, com os saduceus, com os herodianos, e em que ele estivera respondendo perguntas cretinas e ele mesmo fazendo acusações contra aquelas autoridades. A quarta-feira ele passara em Betânia. Imagina-se que nada tenha ocorrido. Outros comentaristas colocam nesta quarta-feira, nesta noite, colocam aquele momento em que Maria quebra um vaso de alabastro e derrama perfume sobre Jesus Cristo. Também na quarta-feira, Judas sai para vender Jesus Cristo pelo preço de um escravo vil. Mas agora é quinta-feira. Jesus acorda em Betânia e envia 2 apóstolos, 2 discípulos, adiante de si a cidade de Jerusalém, para identificar o lugar aonde ele irá celebrar a Páscoa. Os enviados por ele perguntam como vão saber a quem procurar. E Jesus diz: quando entrares na cidade, observai um homem conduzindo um cântaro de água. Segui este homem. Quando ele chegar na casa, vocês o interpelam e dizem: o mestre quer saber o lugar aonde ele irá comer a Páscoa, e ele vos mostrará. Não sabemos em que momento foi que Jesus fez estes acertos, mas o fato é que os discípulos veem um homem conduzindo um cântaro de água, o que não era normal. Quem conduzia cântaro de água eram as mulheres. Um homem conduzindo um cântaro de água era um sinal, era uma senha. Eles acompanham, perguntam, e o homem então mostra um salão que está no andar superior de uma residência. Cenáculo. Normalmente nós chamamos cenáculo imaginando um templo. Não, não era. Cenáculo era apenas uma sala grande. E esta sala ficava no andar superior de uma casa. E quando é no final da tarde, como agora, Jesus chega com os seus apóstolos para celebrar a Páscoa. Ao que tudo indica, todos os preparativos haviam sido de responsabilidade do hospedeiro. Imagino que ao chegar, Jesus já encontra os elementos necessários para a celebração: um cabrito assado, ervas amargas, pão, vinho, e ele senta à mesa com os seus apóstolos, com o que ficou conhecido e imortalizado em quadros
com o nome de ceia larga. Mas aqueles quadros que descrevem a ceia larga são uma ceia larga do ponto de vista de uma mente ocidental e de uma mente relativamente moderna, digamos da Idade Média para cá. Nós não tenhamos, nem nunca tivemos aquela cena que é representada nos quadros. Nós estamos num contexto oriental e este contexto oriental é impregnado de detalhes culturais que, se forem menosprezados, não nos permitirão entender toda a força do relato, todas as implicações dos fatos. Portanto, eu lhe convido agora a se transportar comigo para Jerusalém. 2000 anos atrás, numa quinta-feira que antecede um Shabat de Páscoa. Esta é uma sala no estilo oriental, semelhante a que Jesus usou. Não havia mobília, ou melhor, a mobília restringia-se a almofadas sobre as quais os que iam participar da refeição se apoiavam, e havia ou uma tábua ou um tapete, geralmente uma peça de couro, sobre a qual eram colocados os alimentos. Também não se entrava de sandálias, as sandálias ficavam do lado de fora. E esta era a cena que Jesus deve ter vivenciado. Ele e os seus apóstolos apoiados, os pés para longe do lugar onde ficava o alimento, porque os pés eram considerados uma parte indigna do corpo. Então os pés ficavam sempre para longe do centro onde ficavam os alimentos. E Jesus está se aprontando para fazer esta refeição com os apóstolos quando escuta a discussão entre eles. Eles estão discutindo qual deles parece ser mais importante no reino que eles imaginam que Jesus vai estabelecer. Eles tinham uma concepção terrena de quando Jesus Cristo falava sobre o reino dele. Não entenderam quando ouviram Jesus dizer várias vezes que meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O reino dos céus, o reino dos céus. Eles entendiam o reino de Israel. Eles entendiam o trono de Davi. Eles entendiam o palácio de Jerusalém. Então eles estavam disputando qual deles teria qual cargo, qual deles seria que ministro no governo de Jesus Cristo. E então Jesus vem de lá e pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? E eles disfarçam, desconversam, e então Jesus toma a iniciativa. Jesus tira de si o manto. Não tenho certeza se o manto ao qual ele se refere era o manto que estava sobre a sua roupa ou era o talite, o manto de oração que os judeus usavam, geralmente enrolado na cintura. E este talite, ele tinha vários cordõezinhos pendurados, cada um deles representando uma lei, uma ordenança, um mandamento da lei da Torá. Nas quatro quinas, nos quatro cantos, havia um cordão mais comprido chamado tzit-tzit. E em cada um desses cordões havia 5 nós, de tal maneira
que quando o manto era colocado, se você olhasse de frente, veria 5 nós aqui e 5 nós aqui. Se olhasse de lado, a mesma coisa, 5 com 5, 10, representando os 10 mandamentos. Talvez tenha sido este manto chamado talite que Jesus tenha tirado do seu corpo. E então Jesus pega uma bacia com água e pega uma toalha e vem lavar os pés dos apóstolos, os pés. E quando ele se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: jamais lavarás os meus pés. É que Pedro entendia qual era o significado daquilo. Quem lavava os pés das pessoas, dos convidados, eram os servos, mas os servos mais indignos da casa. Era, via de regra, o escravo estrangeiro, também chamado de escravo vil. Este escravo era encarregado de lavar os pés dos convidados, porque era uma atividade extremamente indigna, lavar os pés, que era a parte mais indigna do corpo. E Jesus Cristo toma uma bacia com água e vem lavar os pés de Pedro, que vai negá-lo 3 vezes, lavar os pés de Judas, que já o havia traído e o havia vendido, e Jesus sai, portanto, dando uma lição de humildade. Ele diz: o mundo lá fora, quem manda é quem é mais forte. No meu mundo, no meu reino, o maior é o menor. E quem de vocês quiser ser senhor, então seja como o que serve. Assim é o meu reino. Assim é que as coisas funcionam no meu reino. E então, quando Pedro diz: de modo nenhum lavarás os meus pés, Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda para o outro lado e diz: não só os pés, mas a cabeça e o corpo todo. Aí Jesus diz: quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Queridos, há 2 lições nesta declaração. Primeiro é que nós já fomos lavados. Fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz. Nós fomos perdoados. Mas mesmo pessoas que foram lavadas e perdoadas precisam que lhes seja lavado os pés. Quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Nós não precisamos ser salvos de novo, mas precisamos ser perdoados de novo, porque a cada dia nós cometemos pecados, nós fazemos o que não devemos fazer, nós dizemos o que não devemos dizer, nós pensamos o que não devemos pensar, nós sentimos o que não devíamos sentir, ou nós não fazemos o que devíamos fazer, não dizemos o que devíamos dizer, não pensamos como devíamos pensar, não sentimos como devíamos sentir. Então não há ninguém aqui que não precise de ser lavado alguma coisa na sua vida, ou os pés ou a língua, ou os pés ou a mente, ou os pés ou o coração, ou os pés ou o bolso. Sempre há o que ser lavado na minha vida e na tua vida. E Jesus Cristo
é o único que tem autoridade e poder para fazer esta limpeza. Então, queridos, a cada dia temos que pedir perdão pelos pecados e pedir que outra vez o sangue de Jesus Cristo seja aspergido sobre nós e nós sejamos purificados. Você já tomou banho? Jesus já lavou a tua vida? Então, só precisa os pés. Depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus Cristo se assenta outra vez e então começa a celebração da Páscoa. Ele diz: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco. E ele diz: um de vocês me haverá de trair. E quando Jesus diz aquilo, é um choque. Cada um deles diz: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus diz: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Havia um costume de que o hospedeiro honrava o convidado à mesa, molhando o pão no molho. Havia uma cumbuca com molho, ele molhava e entregava ao convidado. Esta era uma honraria. E Jesus faz isto exatamente para com aquele que o haverá de trair, para com Judas. Foi uma grande oportunidade que Judas teve de se arrepender. Aquele pedaço de pão molhado que Jesus deu a ele foi uma declaração de amor. Foi Jesus dizendo: Judas, eu te honro, eu te amo, eu te quero. E foi uma grande oportunidade que Judas teve de se arrepender da trama que ele já havia tratado na noite anterior com as autoridades do templo. Mas Judas não captou. E nenhum dos apóstolos notou. Quando Judas foi embora, eles pensavam que Judas estava indo comprar alguma coisa, mas Judas estava indo para guiar os soldados que haveriam de prender Jesus. E Jesus celebra a ceia, celebra primeiro a Páscoa. Judas participa dessa celebração da Páscoa e depois Jesus toma alguns elementos daqueles que estão sobre a mesa e institui o memorial que nós chamamos de Eucaristia ou de Santa Ceia. Jesus Cristo tinha sobre a mesa cabrito assado, ele tinha pão, ele tinha ervas amargas e ele tinha vinho. E Jesus escolhe o pão e toma o pão, parte e dá a cada um dos apóstolos, cada um tira um pedaço e passa para o outro. E Jesus diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. E depois Jesus pega uma taça de vinho, não uma taça como essa, devia ser mais uma taça bem rústica, sem haste, sem base, como um caneco, como uma cumbuca, feita de madeira ou de barro, com vinho, e dá aos seus apóstolos e diz: bebei dele todos. Este cálice é o cálice da nova aliança, firmada com Deus no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão ou beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Querido, Jesus poderia ter escolhido ser lembrado pelos milagres que ele realizou,
Ele podia ter escolhido ser lembrado por aquele dia em que ele transformou água em vinho, ou pelo dia em que ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, ou pelo dia em que ele curou um cego, ou pelo dia em que ele fez o paralítico andar, ou pelo dia em que purificou o leproso, ou quando ele ressuscitou a filha de Jairo, recentemente falecida, ou quando ressuscitou Lázaro, morto e sepultado, cheirando mal há 4 dias, ou podia ter escolhido ser lembrado pelas tempestades que ele apaziguou no mar da Galileia. Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu ser lembrado pela sua morte na cruz. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz é o preço a ser pago para o maior de todos os milagres, que é a transformação de pessoas como eu e você em filhos de Deus. Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, e que o sacrifício de Jesus Cristo nos transforma, nos muda, nos torna filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus até a hora em que Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. Este é o maior milagre de Jesus Cristo. Foi por causa deste milagre que ele veio ao mundo, e não por causa dos cegos, paralíticos. Ele veio para transformar pecadores, inimigos de Deus, em filhos amados de Deus. Por isso que Jesus escolhe ser lembrado por este milagre, porque é um milagre. E ele podia ter escolhido as ervas amargas, ou podia ter escolhido o cabrito, mas ele escolhe o pão. Por que será que ele escolhe o pão? A Bíblia não diz. Eu imagino que ele escolheu o pão porque o pão é comida de todas as mesas. Da mesa do rico, da mesa do pobre, da mesa do senhor, da mesa do escravo, da mesa do judeu, da mesa do estrangeiro. E Jesus quer ser lembrado em todas as mesas. Penso que ele escolheu o pão porque o pão é comida de todos os dias. E Jesus quer ser lembrado todos os dias, não somente dia de domingo. A ideia de Jesus é que todo dia de manhã, quando você estiver comendo seu pão com café ou tomando um breakfast, quando você pegar no pão e estiver passando creme cheese ou manteiga ou sei lá o que, você se lembre de Jesus. Jesus quer ser lembrado por você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da semana. E olhe, se você lembrar de Jesus na segunda-feira, a segunda-feira não vai ser a mesma coisa. Que pena que as pessoas só lembram de Jesus no domingo e na hora do culto e quando vai ao culto. Jesus quer ser lembrado por você e por mim todos os dias normais da nossa vida. Mas Jesus toma o vinho, porque o vinho não era dos dias normais, o vinho era dos dias especiais, o vinho era das celebrações, das comemorações, dos aniversários, dos casamentos, da formatura, do dia em que está se comemorando qualquer coisa. Jesus quer fazer parte das nossas celebrações. Jesus quer ser convidado para o churrasco, para a feijoada. Ah, mas eu não posso convidar Jesus. Se você não pode convidar, não faça. Se você não pode convidar Jesus, não faça a festa, não faça a feijoada, não faça o churrasco, não faça nada que Jesus não possa participar e se alegrar. Portanto, esta celebração é o jeito que Jesus escolheu de lembrarmos do maior de todos os milagres. O dia em que fomos perdoados e transformados em filhos amados de Deus Pai.
Faze isto em memória de mim. Queridos, evangelhos nos dizem que depois de haver ceado, Jesus cantou o hino e saiu para o Monte das Oliveiras. O que terá cantado Jesus antes de sair para o Monte das Oliveiras, sabendo que de lá ele sairia preso, seria açoitado, crucificado, morto, sepultado? Que cântico é adequado para um momento tão difícil? É um conjunto de salmos, começa no Salmo 113, vai até o Salmo 117, chamado Alel. São salmos de exaltação, de louvor a Deus, não são salmos de reclamação. Há um deles, o Salmo 116, que era cantado após a celebração da Páscoa, e ele diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, achei-me em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me remiu. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te tem feito muito bem, pois livraste a minha alma da morte, da lágrima os meus olhos e da queda os meus pés. E aí ele vai dizer no verso 12, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É o verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Portanto, querido, Jesus Cristo exalta Deus, o Deus a quem ele se entrega e para quem ele sabe que a sua morte é algo precioso, não será tratado com banalidade ou indiferença. E eles vão para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo se afasta para um lugar chamado Getsemane, onde havia uma prensa de azeite. E lá no Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. E aí ele sai, se afasta um pouco dos apóstolos e começa a se angustiar ainda mais e ora e diz a Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E volta e encontra os apóstolos dormindo, vai outra vez, ora e diz a mesma coisa, volta, encontra os apóstolos dormindo, vai outra vez e diz a mesma coisa. E Deus atende a oração de Jesus. Faz passar o cálice? Não. A oração de Jesus foi: se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Havia duas vontades em jogo, duas vontades legítimas. A vontade de Jesus era não passar por aquilo. É absolutamente legítimo. Jesus Cristo não era de plástico. Jesus Cristo era feito de carne, osso e pele, como eu e você. Ele sabia o quanto doeria cada açoite, ele sabia quão sofrida seria a morte de cruz, e o normal é não querer, e ele não queria, e por isso ele submete a Deus o seu querer, mas ele diz: antes de tudo, o que eu quero é fazer a tua vontade.
Eu quero ser livre desta hora, mas acima de tudo eu quero que seja feita a tua vontade. E Deus ouviu a oração de Jesus e foi feito em Jesus a vontade de Deus. Queridos, esta é um impasse que às vezes surge a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Isso é legítimo, isso é honesto. Mas acima de tudo, queremos que a vontade de Deus seja feita em nós. Entendemos, como a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita. Aquele, para mim, foi o momento mais difícil de Jesus. Foi quando ele teve que decidir entre o que ele queria e o que o Pai queria. E prevaleceu a seu desejo de que a vontade de Deus, de que o querer de Deus se cumprisse na sua vida. E quando ele vem a terceira vez, ele já diz aos apóstolos: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele sai agora resoluto. Acabou aquela agonia, acabou aquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Daí para frente Jesus entendeu que a vontade de Deus era aquela, que a vontade não ia mudar, e ele se entrega totalmente à vontade do Pai. Nada mais vai demover Jesus do caminho da cruz. Ele nem vai tornar a tratar dessa questão, ele não vai mais pôr em dúvida, vou, não vou, possibilidade, não, está resolvido. A vontade do Pai é que eu vá, e a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Querido, Getsemane não é um lugar agradável, mas nem sempre ele é evitável. Muitas vezes nós passamos por um Getsemane, e o Getsemane é o lugar onde nós ratificamos o nosso desejo de que a vontade de Deus se cumpra acima da nossa vontade. Nós colocamos para Deus os nossos desejos, nós colocamos para Deus o que nós queremos, mas acima de tudo o que nós queremos é que a vontade de Deus se faça em nós. E o traidor chega, Judas, e Jesus lhe dá outra chance. Jesus diz: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? E Judas se aproxima de Jesus e lhe dá um beijo, porque ele havia acertado com os soldados que aquele a quem ele beijasse, este era o Jesus que tinha que ser preso. E ele beija Jesus e Jesus diz: com um beijo tu traz o Filho do Homem, tu entregas o Filho do Homem, tu vendes o Filho do Homem com um beijo. Querido, Judas entregou por 30 moedas de prata o preço de um escravo vil, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. E nós? Alguma vez já vendemos Jesus? Alguma vez já entregamos Jesus? Por que preço? Um relacionamento adúltero? Por que preço? Um negócio escuso? Por que preço? Falar mal do nosso irmão? Por que preço? Deus nos abençoe, queridos, e nos ajude a atravessarmos os Getsêmanes que vão aparecer ao longo do nosso caminho. O texto diz que, estando em agonia, Jesus orou mais intensamente.
É com oração que se enfrenta o Getsemane. Deus te abençoe.